Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o nosso episódio de hoje é um episódio muito especial, porque além de hoje ser o dia do livro, eu estou trazendo aqui pelas redes radionetifônicas um convidado que é um novo amigo, se assim eu posso dizer. Ele é natural de Santo André, atua como ilustrador, freelancer e escritor de fantasia e ficção. É formado em designer gráfico pela FMU e atualmente fundou sua própria agência de autopublicação, a agência Extra Imaginária, onde oferece serviços de publicação de livros para autores independentes. É o meu querido Felipe Betim. E aí, Júnior, tudo bem? Cara, brigadão aí pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês aí pra gente trocar essa ideia. Querido, muito obrigado. Eu que tenho que dizer isso, porque, querendo ou não, eu tava muito ansioso pra você vir, porque eu sei que a gente vai ter muito papo pra gente poder conversar hoje, mas principalmente, eu acho que o que vai ser engraçado e o que vai ser, assim, rico, vai ser a troca de informação que você vai trazer como escritor independente, né? E assim, gente, ele escreveu uma saga de livros já, gente. É assim, é fantástico. Eu sei, eu não posso contar ainda, vou esperar aqui os momentos certos. Mas assim, Felipe, é muito importante trazer, acho que assim, é muito importante trazer alguém como você aqui. Primeiro, porque assim, você vai trazer informação e aqui a gente, no meu livro de ideias e principalmente no Chá da Tarde, nessa, vamos dizer assim, nessa cúpula que eu tô criando aqui, informação de qualidade é assim a principal ferramenta. Mas diz pra gente, primeira coisa que eu quero fazer a pergunta, que é aquela pergunta padrão, quase pra todos os convidados: quem é o Felipe Betim? Bom, cara, eu tenho uma longa história aí, na verdade, e a coisa da escrita é bem recente pra te falar a real. Assim, não recente no sentido de comecei a escrever faz pouco tempo. Na verdade, eu escrevo há pelo menos 15 anos, assim. Uau! Mas essa coisa de publicar livros é nova, assim. Eu comecei a publicar livro, na verdade, em 2023, com Humanos e Dragões, né, que foi o meu primeiro lançamento. Mas eu escrevo há muito mais tempo, e que foi inclusive por causa de um professor de português que me inspirou muito, assim, na época do ensino médio, e ele começou a ler meus textos da escola, as redações, né, ele começou a falar que eu escrevia bem, e tá aí uma coisa que eu falo sempre, né, a importância de ter professor ou tutores, né, ou próprios pais mesmo que incentivem a gente. Então foi, eu já fui astrólogo, trabalhei com espiritualidade, agora sou ateu, então assim, pra você ver, minha vida é uma loucura, assim, cara. Qual Já o seu fiz de signo, tudo. Felipe? Qual o seu signo? É aquário. Ah, tinha que ser. Gente, Eu sabia que você ia falar isso, não tinha tem que jeito, ser. né? Gente, não, e assim, eu tenho uma afinidade muito grande com aquarianos. Uhum. Mas eu sabia, eu falei assim, cara, ele com certeza é aquariano. E eu sou capricorniano, então assim, por que que eu me dou Uhum. bem com aquarianos? Porque às vezes quando vocês estão voando muito, eu falo assim, ó, volta pra terra. Uhum. Mas que Uhum. legal, cara. E aí, de repente, depois da pandemia, assim, eu comecei a repensar, né, um monte de coisas, e veio muito forte para mim essa coisa do desenho, né, que eu desenho desde criança, assim, também. Sempre quis trabalhar com desenho, mas também nunca acreditei muito que seria possível. E aí eu comecei a mandar currículo, enviar e-mails, né, para as empresas e tudo mais, e aí eu finalmente consegui entrar no mercado. E foi nesse processo, assim, de retomar o desenho na minha vida que a escrita também voltou. Que eu tinha, o primeiro livro que eu lancei, que é o Como Humanos e Dragões, ele era meio que um conto de 30 páginas, assim. E aí eu
eu olhei para ele olhou de volta, aí eu fiz uma animação, né? Tá até no meu Instagram lá, acho que dá para fuçar, a gente encontra, mas e eu gostei muito de contar aquela história. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de lançar, né? Mas veio um medo enorme de fazer isso, a gente fica com receio de se vão ler a gente, se vai dar certo, como publicar, né? Que eu acho que todo mundo que quer publicar um livro tem esses mesmos medos, né? De saber como fazer. E aí eu fui indo, e de repente, quando eu fui ver, eu já tinha lançado, sabe? Então, mais ou menos foi daí que começou. A gente pode conversar mais no decorrer do papo, Gente, assim. e eu posso falar aqui, eu tô falando, eu vou puxar aqui pro lado da psicologia. Cara, só nessa fala, pra quem tá ouvindo aqui a gente, eu acho que você foi, assim, muito inspirador. Por que que eu tô dizendo isso? Você vê assim, você teve várias vertentes aí da sua escolha, você tinha espiritualidade, eu já ateu, e do nada você quis assim, muito tempo atrás um professor me apoiava e eu quis começar a escrever, aí eu fiz uma animação e todo mundo acha que é impossível, 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 e hoje você tá aí já, né, com 2 livros prontos, você tá, sabe, e isso é muito inspirador, por quê? É, semana passada fez 3 meses que eu tô com o meu livro de ideias. Uhum. E assim, eu tenho visto que é assim, é um passo de cada vez, mas um passo de cada vez, às vezes, é a forma sólida de você ir construindo as coisas, Com certeza. Uhum. sabe? E você sempre soube que queria ser escritor ou você descobriu essa paixão num lápis, assim, como você disse aí, hoje eu vou querer assim, ou isso estava adormecido realmente em você? Uhum. Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? Quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, assim, eu fazia história em quadrinhos já. Mas o desenho sempre foi a minha prioridade, né? Tudo para mim girava em torno do desenho, a escrita ela vinha meio que como um acompanhamento, digamos assim, sabe? Mas todas as profissões que eu tive, que eu trabalho por conta já desde 2014, mais ou menos, então já tem bastante tempo. Então, todas as profissões que eu tive sempre envolveram escrita, né? Então, na época que eu era astrólogo, vivia escrevendo num blog, com a espiritualidade a mesma coisa, alimentando o Instagram, aquela coisa toda. E então a escrita sempre teve comigo, né? Eu sempre gostei muito de me expressar escrevendo, até porque eu nunca me achei muito bom para, principalmente quando eu era criança, e tudo mais, na adolescência também, eu não era muito bom para me expressar falando, sabe? Então a escrita era meio que um refúgio para mim. Eu toco violão, né? Hoje eu parei um pouco, mas eu também compunha música. Então eu acho que a escrita sempre foi muito forte para mim. Mas eu nunca vi isso como, nossa, vamos publicar um livro, sabe? Se tornou concreto realmente para mim lá para 2023, que foi quando eu publiquei o primeiro livro mesmo. Mas nunca deixei a escrita de lado, assim. Ela e eu, a gente. E com certeza vou mandar junto o resto da vida, assim, com certeza. Gente, e assim, lembrei agora também do nosso segundo episódio aqui, que foi com a minha amiga Larissa, que é atriz também, e a gente fala como que a arte, ela é transformadora. Então, assim, você já é aquilo, a pessoa já nasce com a alma de artista. Você falou aí, você gostava de desenhar e a escrita era vamos dizer assim, Refúgio. um refúgio. E aí, de repente, hoje você escreve, desenha e todo mundo acompanha. Isso é muito, muito bacana mesmo, cara. Como que a arte é libertadora. E nesse contexto da arte, você acredita que escrever é realmente um talento da alma? As pessoas, elas é possível desenvolver. O que que eu penso assim, minha opinião. O talento tá ali. Ele é lapidado. O talento ele existe, aí ele é lapidado. Você acredita que é realmente as pessoas, ou qualquer um que de repente quer escrever, ele vai conseguir? Entendi. Olha, se você estivesse conversando comigo há 5 anos atrás, eu diria que sim. Uhum, Mas o Felipe de hoje é mais pragmático, assim, sabe? uhum, Você até comentou da questão psicológica, né? A escrita, para mim, ela, como eu disse, ela vem muito como um refúgio, sabe? E toda a questão da arte também, porque eu sempre me senti mais sozinho dentro da minha casa. Teve toda uma questão com relação ao meu irmão desenvolveu uma doença muito prematura, e meus pais tiveram que dedicar muita atenção a ele, sabe? uhum, Então, para mim, a arte ela entrou realmente como um refúgio, porque era onde eu me sentia conectado com alguma coisa, sabe? uhum, E eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a notar, as pessoas começaram a elogiar, e eu acho que a criancinha, né, a minha criança interior, digamos assim, ela começou a gostar dessa atenção, né? E aí uhum. aquilo me condicionou a querer mais daquela atenção, aquele amor que eu estava recebendo ali. Então, hoje eu vejo que
esse talento, digamos assim, na verdade, é uma necessidade de ser amado que eu desenvolvi muito bem, digamos, sabe? Então, não sei dizer para você com 100% de certeza, não acredito 100% que realmente a gente vem com talento e tal, mas eu vejo mais como uma necessidade de amor mesmo, né? Todo escritor, ele quer ser lido, ele quer ser ouvido de alguma forma, né? Então, eu vejo mais assim, mais pé no chão, digamos. É. Não, e principalmente assim, eternizado, né? Porque o livro é uma coisa eterna, Total, não com é? certeza. Eu acho que sim, essa coisa da gente poder, é, sei lá, tem toda a questão da SBN, né, por exemplo. Cara, a primeira coisa que quando eu fui publicar um livro lá, eu tive que registrar o RG do meu livro. Falei, nossa, isso aqui vai ficar para sempre ali Sim, na CBL, sim. sabe? Então é muito doido Não, pensar e nisso. vamos abrir um parênteses aqui, ó. Vamos abrir um parênteses. Explica aí pra quem tá ouvindo a gente o que é essa sigla. É literalmente, o ISBN, né, é literalmente o RG do nosso livro, né, um número que coloca o seu livro no mapa dos livros, digamos assim, né, então é super importante para quem é escritor independente, principalmente, de pensar nisso também. Não é uma coisa tão barata, mas também não cara, né, depende, lógico, da condição de cada um, mas é muito importante que todo mundo que for lançar um livro tenha esse ISBN. É, gente, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso. E aí, vamos. é, Cara, tem tanta coisa pra te perguntar que vem vindo assim na mente conforme a gente vai conversando, mas antes de tudo a gente tem que colocar aí. Tá, Você hoje tem 2 livros publicados. e tô para publicar o terceiro, sim. Isso aí. E aí, fala brevemente assim, uma sinopse de cada um, e depois, como que você encontra inspiração para as suas histórias e personagens? É um processo consciente ou inconsciente? Porque no meu caso, eu tenho amigos que às vezes quando a gente divide, tipo assim, dormem aqui em casa, ou quando a gente está em algum lugar, que às vezes eles falam que eu falo à noite coisas que não tem nada a ver, e no dia seguinte eu corro pro meu caderninho, porque eu tenho vários, quem me conhece sabe, eu tenho bloquinhos de anotação. E aí eu corro quando eu acordo e falo assim, gente, vou anotar isso aqui pra não perder ideia. Então, assim, como é que é o seu processo? Fala um pouquinho dos seus livros e como é o seu processo. Certo. Tá, posso responder ao contrário a sua pergunta, À então? vontade. Eu diria que as duas coisas, tanto inconsciente como consciente, né? Porque, por exemplo, eu vejo que o que a gente tem hoje de repertório é muito daquilo que a gente construiu no decorrer da nossa vida inteira, né? Então, assim, eu cresci assistindo anime na TV, desenho, tokusatsu, né? Eu sou velho, gente. Então, assim, peguei a época da Manchete, que muitos nem vão saber o que que é, né? TV, Então, Globinho, Bambu Luar. exatamente, exatamente. Peguei toda essa época. Então, cara, eu era apaixonado, né? Então, essa coisa da fantasia, para mim, é forte por conta disso também. Então, o inconsciente entra nisso, né? De tudo que eu já consumi, dos filmes que eu já vi, dos livros que eu já li, eu acho que muita coisa. Quem lê meus livros vai ver referências, sabe, a outras obras ali, porque não tem como. O consciente, ele entra, eu acho que de uma forma um pouco mais recente para mim, digamos assim, porque eu sempre escrevi muito, sabe, vou sentar e vou começar a escrever. Sempre fui muito isso, assim, sabe? Mas hoje eu comecei a pensar um pouco mais sobre o que eu estava escrevendo. Aquela coisa de construir a narrativa, de pensar nos personagens, pensar na história. Então, pra vocês terem uma ideia, o Eren Beth, né, esse que eu estou lançando a sequência agora, ele nasceu de uma sequência de vídeos que eu estava gravando para o meu canal do YouTube que eu tinha na época, onde eu simplesmente ligava a câmera e começava a falar. Basicamente era isso, era um processo muito, entre aspas, intuitivo, assim, sabe? Muito tipo de vou fazendo a história. Então, ele nasceu disso. Então, você vê como eu era mais, assim, aberto, né? Só que, lógico, né? À medida que a gente vai escrevendo, você também vai vendo que se você não tem uma certa estrutura, eu acho que perde um pouco, sabe, na narrativa. Você começa a desviar um pouco a atenção de algumas coisas, coisas que você poderia deixar um pouco mais detalhadas, elas ficam menos detalhadas e tal. Então, acho que, respondendo a pergunta, são as duas coisas, né? Tipo, tanto consciente como inconsciente. E, bom, vamos lá. A gente pode conversar aos poucos sobre cada livro, né? Senão vai ficar um monólogo aqui, cara. Vai. Eu detesto monólogos, então a gente pode começar só Tá, com então vamos um. começar pelo primeiro livro. Beleza. Como Então, surgiu? Como que ele foi gerado? ele foi mais ou menos o mesmo processo do Eren Beth, né? Eu tinha essa outra página de espiritualidade na época, né? E deu vontade de eu escrever uma história sobre dragões, que eu gosto muito de dragões. Sempre foi um ser mitológico, mítico, assim, que me puxava muito para curiosidade, sabe? Então eu falei, quero fazer uma coisa sobre dragões. Que legal.
E aí eu comecei a escrever também uma sequência semanalmente, né? No Instagram mesmo, assim, com aqueles 1.500 caracteres, eu acho, né? Então, basicamente, a história nasceu desse jeito. É uma sinopse rápida, né? Pra galera Uhum. entender o que é. Como Humanos e Dragões é a história de uma humana, ela é uma amazona, e ela, de repente, tá lá cuidando da segurança, né? Que ela é a filha da rainha e tudo mais, mas todas se veem como irmãs ali naquele lugar, e aparece um dragão, do nada. E essa Amazona, ela, tipo, fica em choque, né? Porque o objetivo dela era proteger todo mundo. E o Uhum. dragão chega e comenta com ela, e as outras duas que estavam junto com ela, que se ela não for com ele, ele vai matar todo mundo. E aí ela aceita, né? As outras se Nossa. contrariam, mas ela aceita. E aí, não vou dar spoiler, mas Sim. E aí, basicamente o livro desenvolve assim um julgamento, porque ela foi levada para o julgamento dela. Por quê? Porque ela cometeu um crime terrível contra os dragões, mas ela não se lembra de nada, ela não tem as memórias do que realmente aconteceu. Então ela foi meio que sequestrada para esse julgamento. E aí, do decorrer do livro, conta, né, o que realmente aconteceu, por que que ela não se lembra, e aí eu não vou entrar mais, não né, entre em pra não detalhes, por estragar. favor, não entre em detalhes. É. Silêncio, pare! Ótimo, ótimo, ótimo. E o segundo? O segundo é o Erenbeth, né? Que agora eu Uhum. tô já para lançar a sequência do segundo livro. Provavelmente vai ser uma trilogia que eu já tô escrevendo também. Que Quem legal. sabe eu consiga lançar esse ano. Vamos ver, né? Vai depender do tempo. Mas o Erenbeth conta a história de um Uhum. jovem celta que ele se sentia muito sozinho dentro da aldeia onde ele morava. E isso a gente está falando anos, milhares de anos antes de Cristo, assim, sabe? Uma coisa bem, Uhum. bem antiga mesmo. E ele se sentia sozinho ali dentro, por mais que todo mundo vivia uma vida tranquila, todo mundo se gostava, tinha aquela questão de irmandade, mas ele não se sentia bem ali. E ele Uhum. vivia dizendo que ele queria explorar o mundo, ele queria sair, ele queria conhecer outras coisas. E até que chega um dia que ele dá a louca e fala, não, eu vou. Né? E aí ele e um melhor amigo dele partem nessa jornada, e dentro dessa jornada ele vai começando a descobrir que existe realmente uma magia no mundo. Assim, e aí a gente entra na questão da fantasia mesmo, né? Uhum. Onde existem seres místicos, a gente tem a introdução de sacerdotisas, né? E ele vai descobrindo que existe uma questão de uma profecia, por mais que profecia é um negócio meio clichê, né? E aí o Eren descobre dentro dessa profecia que dentro de 5 anos vai ser o ano do Sol, né, o que eles Entendi. consideram ali, e existem os mestres do Sol, né, que eles chamam que são aquelas pessoas, aqueles humanos que nascem com um potencial um pouco maior, mágico, digamos Que assim. legal. Só que o que acontece? Os magos brancos, que são os magos Merlin na história, eles são maus, né? Então aqui eu já subverti um pouco essa questão do Entendi. Merlin ser o mago bom e tal. Uhum. Então eles são magos brancos, eles querem criar uma supremacia deles, então eles querem dominar os outros povos mágicos e não mágicos. E aí que entra o Erenbeth, ele descobre que ele está diretamente conectado com uma questão, uma raiz, né, dentro da família dele que justamente está lutando contra esses magos, assim. E, E o enfim, aí resto da história. o resto da história, Rapaz! exatamente. Exatamente. E o resto da história. Que legal, que legal, que legal, que legal. E assim, vamos, já que a gente tá falando desses dois, temos aí planos pro terceiro? Temos sim. Eu estou escrevendo ele agora, né? Tem já algumas páginas aí escritas. E eu pretendo lançar ele, assim, mais certeza no que vem, né? Porque eu estou Uhum. lançando o segundo agora e tudo mais, mas mais pro ano que vem. Mas quem sabe eu consiga antes, né? Então, mas sim, temos planos Tudo para dará um terceiro. certo, tudo dará certo, Esperamos. tudo dará certo, tudo dará certo. O que você usa pra criar os personagens? Eles nascem como? Como que você dá vida pra eles? Porque eu acho que isso é muito importante pra que, tipo assim, quem tá ouvindo de repente a gente, às vezes um jovem escritor, adolescente ou mais velho, uma pessoa também acima dos 60, como que é o seu processo de criação? O meu processo de criação é muito exótico. Nem sei se eu posso falar aqui agora, mas como que é o Hum. seu processo de criação? Cara, eu acho que eu me baseio bastante, assim, em pessoas ao meu redor, né? Não tem como, assim, a gente vai vendo, assim, as pessoas e aí, nossa, essa característica seria interessante, né, para colocar para um vilão, O de arquétipo, né? repente. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que hoje em dia ela é um pouco mais madura no sentido assim, de que história que eu quero contar, né? Sempre antes de eu começar cada livro, eu penso no que eu quero escrever, no que eu quero, aonde eu quero chegar com o que eu estou escrevendo, né? Qual que é a mensagem? Então, por exemplo, né, nesse segundo livro da Lembrete que eu estou para lançar agora, ele foi um livro um pouco mais sombrio, digamos assim, do que o primeiro.
quem lê vai ver depois, porque ele já mexe um pouco com essa coisa da vingança, né? Que o título né, A Vingança de Tristan Tol, que é um personagem bem importante no primeiro livro também. Mas, enfim, ele já mexe um pouco com isso. O terceiro já vai ser um pouco mais sobre esperança, sabe? Então, dentro dessa temática, eu pego assim, que personagem vai ser forte o suficiente, rico o suficiente para trazer aquelas características que eu quero introduzir para os leitores, sabe? E aí, com base nisso, eu crio. Então, assim, eu gosto muito de psicologia, né? Eu sempre estudei bastante, nunca me formei, mas eu sempre estudei muito. E eu acho que eu crio os personagens e eu vou direcionando as falas de cada um deles com base realmente em questões psicológicas mesmo. Né? Então, essa questão do Eren, né, de sempre se sentir sozinho, de querer essa liberdade e tal, tem toda uma questão assim de ele querer ser aceito, né, dele querer algo maior, algo grandioso, né? Ele tá numa missão grandiosa agora, mas porque uma parte dele quer isso, né? Mas ele também luta muito com isso, porque ele também quer ajudar as pessoas que ele gosta. Enfim, então eu acho que o meu processo de criação de personagens é mais por aí, sabe? O que eu quero contar na história, basicamente. Anotem que essa dica foi profunda, bem. E assim, me perdi aqui na linha de raciocínio porque foi muito legal isso, e você tá falando que é aquilo, é a mensagem que o personagem quer passar. Isso é Uhum. muito importante. Enfim, mas olha só. Eu soube aí, ó, a gata, ela já até sabe o que eu vou Então, falar. Ela já até sabe o que eu vou falar. Eu soube de fontes seguríssimas que agora, dia 5 de maio, início de maio, nós temos novidades. Quais são essas novidades? Conta pra gente. exatamente. Bom, eu tô finalmente lançando a pré-venda do meu novo livro, né, que é o NBF A Vingança de Tristan Tol. E, bom, só você vai ver no vídeo aqui. Tá aqui na minha mão já, que eu tô segurando ele aqui. Porque não tem jeito, né? A gente precisa ver antes para ver se tá tudo certinho, né, se pode realmente publicar e Se tal. tem aquele cheirinho de livro novo. Exatamente, exatamente. Então, agora, dia 5 de maio, eu tô lançando, né, a pré-venda do RMBF com os brindes, né? Toda pré-venda que eu faço, eu lanço alguns brindes exclusivos, assim, que vão ser só pra galera que comprar nessa uma semana de pré-venda. E, bom, como é um livro independente, eu faço tudo por conta. Então, é aquela coisa, eu recebi os pedidos, aí agora vamos mandar para gráfica, né, e vai levar um tempo para realmente as pessoas receberem, mas acho que a galera, pelo menos que me segue, assim, eles entendem bem isso, sabe? Eles sabem que a gente tem todo um procedimento, eles me acompanharam durante todo o processo do livro, desde a escrita até as ilustrações, assim, da capa, as ilustrações dentro do livro, o pessoal entende bem. Então, sim, a sua informação aí tá segura, tá certa, é dia 5 de maio mesmo. E aproveitando, falando isso, vamos abrir aqui um parênteses. Uhum. Como que funciona? Vamos falar agora também da parte profissional, que eu acho super importante aqui. Porque, por exemplo, né, gente, todo mundo assim, as pessoas mais próximas que acompanham aqui o meu livro de ideias, sabe que eu já tenho um bom tempo de preparando também os meus escritos para se transformarem num livro e por aí vai. E aí você tem a sua agência extra imaginária. Isso aí. Vamos aqui, o Felipe, poder, assim, da forma mais. Obviamente, a gente sabe que tem várias questões de organização, etc. Mas de uma forma mais sucinta, para as pessoas poderem entender o que é o trabalho que a sua agência faz. Porque às vezes o que acontece? Eu conheci você pela página da Guilda do Sangue de Prata. E aí, logo em seguida, na quando eu criei o meu livro de ideias, eu falei assim, gente, eu vou seguir aquele rapaz que escreve. E assim, eu vou acompanhando o seu trabalho, etc e tal. E assim, pra quem tá ouvindo a gente fala assim, ai, gente, olha só, ele já escreveu, vai lançar um agora dia 5 de maio. Ué, mas que agência é essa? O que essa agência faz? Entende onde eu quero chegar? Porque assim, eu tenho conhecimento porque eu às vezes converso com você pelo direct, mas e as pessoas que às vezes ficam assim, não sabe, tá meio perdida. Como que é? Explica aí Ah, pra gente aí, como funciona, é pra todas as ideias, é pra todas as idades, pra todos os gêneros literários, enfim, como é que é o mover das engrenagens? certo. É para todas as idades.
realmente, eu acho que eu só não aceitaria. Bom, eu vou falar meu lado político aqui, porque eu não sou neutro, entendeu? Eu só não aceito livro de gente de extrema-direita e essa coisa toda. Isso aí eu tô Aplausos, fora. aplausos da plateia, aplausos! Tô fora, entendeu? Mas de resto, gente, tô bem. Como é que funciona, né? A agência nasceu com a ideia realmente de levar para essa galera que não sabe, não faz ideia de como publicar o seu próprio livro de forma independente, mantendo todos os royalties para si próprio e tudo mais, realmente possibilitar isso. Por quê? Porque eu fiz isso com o meu. Né? Eu fui atrás das informações, aprendi como fazer ficha catalográfica, QR Code, código de barra, capa, diagramação. Então, eu fiz tudo sozinho. E eu falei, cara, eu poderia também promover uma agência, né, onde eu vou ter os serviços que essas pessoas possam contratar e vão ter o livro delas publicado também. Eu não faço a parte de impressão, porque eu não sou gráfico, obviamente, não tenho a estrutura para isso, mas eu tenho uma parceria com a Fábrica do Livro, assim, que é uma parceria super legal, e eles são a minha gráfica, basicamente, assim, e é um preço super acessível e Que tudo mais. Então, legal. o que eu faria? Ajudaria você com revisão, capa, se você precisasse, obviamente, ilustração também, se você quisesse, diagramação do livro, que é uma parte super importante, né? Porque a gente precisa ter ali ele bem estruturadinho para poder contar melhor a história, né? Revisão também já falei. E depois eu preparo todos esses arquivos e falo para você, olha, agora é só você mandar para a gráfica que eles vão imprimir seu livro e deixar exatamente como tá na tela do seu computador. E a Então é sua gata basicamente. concorda com isso, olha, concorda. A gata com, gente, os gatos dominarão o mundo. Ela tá ali, ó, concordando com tudo que ele fala. Pô, gente, espero que não esteja atrapalhando aí a conversa, Tá viu? ótimo. Não. Cara, Mas é que isso. legal. E aí, por exemplo, Uhum. vamos colocar aqui também outras dúvidas. Então, vamos pegar aqui, vamos dizer que eu já sei, mas eu tô imaginando que eu sou uma pessoa que não saiba. Eu tenho lá o livro, escrevi, aí eu vou procurar o Felipe, vou procurar você lá na Extra Imaginário. Vocês podem corrigir o português, vírgula, pontuação? E isso faz. Fazemos. A gente tem uma Então, parceira que, revisora, que ela faz tudo isso aí. perfeito, gente, ó. Ah, eu tenho a capa, mas vamos dizer assim, duas opções. Eu já tenho uma capa, gostaria essa. Também fica legal, a Extra Imaginário também dá uma olhada. A gente pode olhar assim, a gente pode dar alguns pitacos, né? Se a pessoa quiser. Sim, Se a pessoa falar assim, olha, eu quero essa capa aqui, beleza, também tá tudo bem, sabe? O show. livro é da Mas pessoa, vocês também fazem a capa. fazemos. A Ó, gente faz a gente, capa. ó, Fazemos a interessante isso capa. também. Tanto ilustração como a parte só de design, né? Aí, Porque às ó. vezes tem umas capas mais, assim, mais montagens mesmo, a gente Sim, faz. sim. Então, viu só, gente, ó. E como, vamos botar aqui, me veio agora na mente. A questão, por exemplo, assim, tá, e agora como que eu vou divulgar o meu livro? Como que vocês também têm uma sugestão, fazem uma, como eu posso dizer, uma, olha, faz assim, tenta fazer, como é que vocês também fazem esse apoio, digamos assim? A gente pode prestar algumas consultorias se a pessoa quiser, né? Olha, Porque é exatamente o que eu venho fazendo nas minhas redes sociais, né? Para conseguir público, criar comunidade. Ainda não é o nosso foco, né? Essa questão do marketing específico. Em primeira instância, assim, nosso objetivo realmente é fazer a pessoa estar com o livro dela em mãos. Que eu sei que é o sonho de muita gente, sabe? Tipo, realmente sim, lançar o livro, aquela sim. coisa toda. Então, mas sim, a gente pode dar algumas consultorias, assim, nesse sentido. Viu só, gente? Então, assim, gente, é muitas informações, muitas coisas e muito conteúdo. E a nossa gatinha agora, ela até parou de opinar, Já deu a opinião dela, né? já deu a opinião dela. Felipe, quando esse sininho toca, significa literalmente que nós estamos na reta final do nosso chá. Olha, eu passaria horas conversando com você, trocando ideia sobre várias coisas, mas assim, a gente tem que futuramente fazer Porque, obviamente, eu vou comprar agora, dia 5, a pré-venda. Já pode botar meu nome na lista. Oba! Mas antes de a gente terminar, a gente tem o nosso famoso Jogo das Xícaras. Felipe, como que funciona o nosso Jogo das Xícaras para quem tá chegando aqui agora? Para quem já tá aqui, acompanha a gente toda quarta-feira. E eu quero mandar um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente toda quarta-feira, porque assim, gente, é muito bom ver que vocês realmente acompanham a gente. Quando não assiste na quarta, vocês assistem na quinta de manhã, que eu sei que eu vejo lá, tá, gente?
Mas vamos lá, Felipe, olha só, pra quem tá chegando aqui agora, o jogo das xícaras é assim, nós temos aqui 4 xícaras, tá? Eu vou embaralhar, você vai escolher uma delas. Cada uma tem um tema. A xícara de número 1, obviamente, é o nosso chá de laranja com limão. Um isso ou aquilo bem rápido, bem prático, que você vai ter que responder pra gente. A de número 2 é o chá de canela, um jogo rápido. Eu pergunto e você responde o que vier na sua mente, ok? A xícara número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida, que você pode trazer, algo que você pode falar para quem está aqui ouvindo a gente. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática e polêmica que você vai ter que dar a sua opinião, ok? Ok. Então vamos, Beleza. ela também tá ok, ó, ela deu ok dela. Então vamos embaralhar aqui, embaralha aqui, embaralha aqui, embaralha aqui. Você escolhe a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara. Opa. Pode ser a terceira. Sério? Gente, nada nesse chá é combinado, cara. Eu tava torcendo pra que fosse essa. É a polêmica? Não, é a xícara de número 3. Chá de morango, porque a vida pode que ser um legal. morango. Você tem alguma mensagem pra quem quer começar ou pra quem tá assim, ninguém vai ler, ninguém vai entender? O que você tem pra gente, pra quem tá ouvindo aqui a gente pelas redes radionetfônicas, do Brasil e do mundo, tá? Porque tem gente na Alemanha ouvindo a gente, tem gente na França, Portugal, aqui é muita gente. Olha que legal, que legal. Me sinto lisonjeado. Bom, cara, deixa eu ver. Eu acho que a arte por si só, né, ela e a esperança andam meio que juntas, sabe? Porque todo mundo que cria alguma coisa tem que primeiro acreditar, né? Acreditar que isso vai chegar em algum lugar, muitas vezes, né? Mesmo que seja um desenho, que seja uma arte plástica, digamos assim, ou um livro. Então, eu diria assim, para pessoas que, no nosso caso, né, escrevem também e um dia sonham em publicar os seus livros, não parem de escrever. Porque muita gente está escrevendo e, de repente, para no meio porque realmente acha que não tá bom, acha que já leu coisas melhores. Gente, sinceramente, eu não acho que os meus 2 primeiros livros, assim, eles são os gênios da literatura. Eu não acho, né? Para quem for ler assim, vai encontrar erros, pode encontrar incongruências, talvez alguns personagens não estejam tão bem resolvidos, tão bem trabalhados, isso é normal. Mas se eu ficasse parado pensando só no meus daquilo que eu não sou bom ainda, eu não continuaria escrevendo e isso não me faria melhorar, sabe? Então hoje, no meu 4º livro, eu percebo uma maturidade que eu não tinha no primeiro. Então, se vocês querem fazer a coisa acontecer, façam. Agora esse momento é seu, se você quiser mandar um oi pra alguém, é o nosso momento show da Xuxa, como diz a Rayane. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite, a oportunidade, a trocação de ideias aqui, eu acho isso sempre enriquecedor, né, a gente sempre aprende alguma coisa com o outro, né, você também trouxe visões, assim, bem legais, que, mesmo com relação ao podcast, né, que você estava me dando uns toques antes da gente entrar ao vivo, assim, Verdade, né? sim. Mas, então a gente sempre aprende alguma coisinha, isso é muito legal. E, cara, eu gostaria de agradecer muito a minha esposa, assim, sabe, de verdade, porque ela é uma pessoa que apoia muito, sabe, nesses sonhos malucos, assim, que eu tenho, nessa coisa de viver de arte, ela entende um pouco, porque ela também é uma pessoa super artística, sabe, então a gente consegue trocar muita coisa, eu acho que todos os meus livros passaram pelas ideias dela também, então sempre enriqueceu muito, sabe, de verdade, assim, as narrativas. E que é isso, dizer que realmente quem estiver ouvindo a gente, que tem um sonho de publicar um livro, publique. Não é uma coisa tão difícil assim quanto a gente imagina. Você só precisa escrever, né? Todo mundo me pergunta, Felipe, por que você precisa para publicar um livro? Termina. É a primeira coisa que você tem que pensar. Escrever, terminar e procurar a extra imaginária, né? Por favor. Olha o jingle, olha o marketing, Tinha que ser o Capricórnio, né? Meu filho, a gente, Capricórnio pensa em que pensa? O pessoal sabe o que Capricórnio vive pensando. Né? Meu querido, muito obrigado de verdade, tá bom? Obrigado mesmo. Legal, obrigadão, adorei a experiência aí e feliz dia do livro pra nós. Verdade, feliz dia do livro pra todo mundo. E eu espero ver você na Bienal, tô cruzando os dedos, hein? Bienal do Rio de Janeiro, Eu espero também. Mas qualquer coisa eu vou estar na de São Paulo esse ano, aí você vem aqui pra cá também, a gente se conhece pessoalmente, se não rolar na do Rio. Com certeza.
Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde!